Decorrem preparativos para a cerimónia de anúncio da decisão final de investimento do projeto de gás natural na área 1 da Bacia do Rovuma. Celebra-se hoje o Dia da Moeda Moçambicana. Omar al-Bashir poderá ser julgado na próxima semana sobre acusações de desvio de fundos públicos e incitamento à violência contra manifestantes. Muito boa noite, este é o jornal. O Instituto Nacional de Petróleo arranca já no próximo mês com auditoria às contas da Sasol. O processo visa aferir os reais custos de operação declarados por esta petroquímica sul-africana que explora hidrocarbonetos em Moçambique. O governo moçambicano procede com o processo de certificação dos custos recuperáveis, resultando das operações de pesquisa de gás e petróleo. As petrolíferas GN e Anadarko foram as primeiras a serem auditadas pelo Instituto Nacional de Petróleo. A auditoria, cujos resultados serão conhecidos até finais deste ano, é referente ao exercício econômico de 2015, 2016 e 2017. Até o momento, foi finalizado e emitido o relatório referente ao exercício econômico de 2015 e submetido às concessionárias para efeito contraditório, de acordo com a lei. Lê-se na Conta Geral do Estado de 2018, a que a STV teve acesso. Enquanto aguarda-se pelos resultados das auditorias da ENE e Anadarko, o Instituto Nacional de Petróleo notificou a 9 de maio passado à petroquímica Sasol da auditoria que será alvo a 16 de julho próximo. Este levantamento será feito nas operações da Sasol nos blocos de Panda e Temane, na província de Inhambane, onde explora reservas de gás natural que é transportado através do gasoduto de 865 km ao sul de Moçambique até a vizinha África do Sul. Refira-se que este processo é levado a cabo por suspeitas de custos inflacionados pelas empresas, por forma a sonegar o pagamento de impostos. Moçambique recorda hoje o massacre de Moeda, ocorrido a 16 de junho de 1960, que resultou na morte de centenas de moçambicanos que exigiam o término da opressão colonial. 59 anos depois do massacre de Moeda, centenas de pessoas juntaram-se no local onde foi derramado o sangue de cerca de 600 moçambicanos que reivindicavam contra o regime colonial português. A homenagem, que começou com a deposição de uma coroa de flores no monumento erguido em memória aos mártires de Moeda, foi seguida de visita ao edifício onde funcionou a administração colonial portuguesa e terminou com um comício, onde foram apresentadas várias mensagens, entre as quais dos combatentes, e depoimento de Januário Macai, um dos poucos sobreviventes do massacre de Moeda. O Faustino Vanomba e o Keberito Advani foram retirados do gabinete do administrador e ficaram aí na varanda, no corredor, e os secretários que estiveram presentes disseram: vocês, a população, os vossos dirigentes vão presos em Porto Amélia a partir de já. E quando o administrador viu aquele movimento estranho, pegou na pistola e disparou para o ar. Portanto, aqueles soldados que estiveram escondidos lá nas baixas de Chile, quando acompanharam os disparos, vieram muito rapidamente para se juntar com o Cipai, assim como outros soldados coloniais que estiveram aqui, e começaram a massacrar a população que estava nesse recinto. A cerimônia foi orientada pela ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauk, que no seu discurso destacou a necessidade dos moçambicanos inspirarem-se na coragem dos mártires de Moeda para os atuais e futuros desafios do país. Ouvimos aqui testemunhos daqueles que dedicaram a sua vida à luta pelo bem-estar dos moçambicanos e devemos nos orgulhar por este privilégio que temos de ouvir parte da nossa história em primeira pessoa. Este testemunho deve servir de exemplo para nós, crianças, jovens e adultos, de modo a preservarmos a nossa história e a participarmos ativamente no desenvolvimento da nação moçambicana, una e indivisível. Além de homenagear os primeiros homens que tentaram libertar o país de forma pacífica, a cerimônia serviu igualmente para assinalar a passagem do Dia da Criança Africana e Dia do Metical.
Além do Dia da Criança Africana e o Dia de Massacre de Moeda, hoje é também Dia da Moeda Nacional. E vendedores e utentes de alguns dos principais mercados da cidade de Maputo estão preocupados com a forma como as notas do metical são conservadas. Os tempos mudam, os hábitos também. Apesar dos avanços tecnológicos, comprar produtos e serviços com o chamado dinheiro vivo continua o mais habitual nos mercados. Por isso, aqui, conservar é a palavra de ordem. Há quem só leva, depois de tirar o camarão, só leva o dinheiro, recebe o dinheiro e mete no coiso. Nós temos essas batas. Para que servem essas batas? As batas servem para nos proteger a nossa roupa. Além de proteger a nossa roupa, por exemplo, eu sempre fico com essa bacia aqui de água. Esta é água limpa. Depois de tirar o coiso do camarão, antes do cliente me pagar, eu tenho que lavar as mãos, limpar aqui na bata para poder receber o valor. Apesar dos esforços, por vezes, o dinheiro sai dos vendedores com aquele cheirinho de camarão e de peixe fresco. Algumas vezes, né? Mas não é tão assim, tão exagerante, mesmo que quando faz trocas, os clientes podem até sentir que tem aquele aroma ali. Né? Noutras vezes o dinheiro chega aos vendedores rasgado. Às vezes eu recebo aquele dinheiro, enquanto aquele dinheiro é muito. Eu não consigo ver e deixo na carteira, enquanto o cliente já foi. E eu vou trocar ali no banco. Por isso quem compra e quem vende tem a responsabilidade de conservar o metical. Nós temos recebido muitas notas rasgadas, que até precisamos de colar, mas quando saímos para fora do país, a conservação da moeda é outro nível. Acho que o que é importante é de fato haver uma educação para que as pessoas saibam conservar notas, porque imprimir nota do dinheiro de fato custa dinheiro ao nosso banco. Para além de conservar, há que evitar a falsificação, mas talvez pelas inúmeras mudanças ocorridas no sistema de segurança das notas, nem todos sabem como. Nem sei identificar se é falso, se é verdadeiro. Para mim basta me dar dinheiro, para mim não sei, tudo para mim é dinheiro. O sistema de segurança sofreu inúmeras alterações até chegar à fase atual, ao mesmo tempo que foi blindada como uma das mais difíceis de falsificar. Os operadores de transporte e utentes que não respeitarem a lotação nos transportes públicos passarão a ser penalizados. Entretanto, transportadores e utentes duvidam da eficácia da medida prevista no novo regulamento de transporte em veículos automóveis e reboques. Paragens lotadas, passageiros agitados numa correria busca por um espaço nos autocarros semicoletivos e até mesmo nos vulgo mailóvel. Não importa as condições, o mais importante mesmo é que se chegue ao destino. São cenários como estes que o Governo pretende acabar com a entrada em vigor a partir de agosto do novo regulamento de transportes em veículos automóveis e reboques. O instrumento prevê, entre outras medidas, multas por excesso de lotação a serem aplicadas no passageiro, no caso do transporte urbano. Mas porque a oferta não responde à procura, a medida não é bem vista pelos utentes, que pedem um aumento da frota para que a decisão tenha o efeito desejado. Só quando multas, eu apanhar chapa depois de ser multado, isso aí... Se o carro está cheio, estão a dizer... Mas o problema é a falta de transporte. Não é que uma pessoa quer entrar num carro cheio, mas o problema é a falta de transporte. Para mim, primeiro eles deviam aumentar mais autocarros antes de essa lei entrar em vigor, de chambuquear ou então multar a pessoa que estiver em pé no autocarro. Olhando para o lado do governo, acho que se criassem primeiro as condições para que os munícipes não entrem nos chapas, lotarem neste caso os chapas, acho que seria benéfico para todos os munícipes. A inquietação é também manifestada pelos operadores que olham para as enchentes como uma forma de obter o lucro. Os nossos transportes, esses coastres, praticamente são umas bombas. Então é difícil viajar só concentrados, porque só concentrados o carro leva 29 lugares e há muitos passageiros nas estradas. Não vamos fazer dinheiro para patrão, temos que encher o carro. Dizer que com essas condições
vai ser difícil trabalhar. Nós dependemos da enchente do carro. É complicado, porque ainda não há transporte suficiente para a população. Já a pessoa que está atrasada ao serviço é obrigada a se afinar. O novo regulamento, que visa reorganizar a atividade de transporte rodoviário de passageiros e carga, introduz ainda o uso obrigatório de bilhetes para todas as carreiras e uma penalização severa para os encurtadores de rota. Uma mulher queixa-se de alegadas cenas de violência doméstica de que está a ser vítima durante cerca de 20 anos. Maria veio de Inharime, província de Inhambane, para Maputo em 1995 e no ano 2000 começou a vida conjugal com Tinga. Segundo ela, este homem prometeu-lhe amor e proteção, mas em 18 anos de convivência, a mulher diz estar a sofrer as várias formas de violência. Sempre me batia, se que às vezes calava. Desde 2000 até hoje? Sim. O homem considera de falsas as alegações da sua parceira. Isso não é verdade. Não é verdade. Digo mais, repito, não é verdade. A história desta família desenrola-se nesta casa construída de material precário que não reúne mínimas condições de habitabilidade. A mulher diz que o homem não presta assistência às crianças. Em 2013, Maria terá recebido esta guia para ser encaminhada ao tratamento de violência psicológica. 2 anos depois, o marido escreve esta carta onde compromete-se a canalizar 4.000 meticais para despesas de casa e mesmo assim não honrou com o compromisso. O meu desejo é quero paz, porque não tenho paz. Do casal, há 3 filhos. Este, no colo da mãe, tem necessidades especiais. As crianças são o testemunho da violência que a mãe vive ao longo dos anos. Papá bateu mamãe. Não é fácil porque minhas amigas têm uma vida diferente que a minha. E a minha vida é uma vida de confusão sempre. Eu não gosto de viver nesse ambiente. Esta mulher chefia o quarteirão 127 no bairro de Salala, autarquia da Matola. Diz que todas as tentativas de ajudar a este casal redundaram em fracasso. Mas eu sinto muito por causa das crianças adolescentes. Eles se brigam perante as crianças. Então, as crianças psicologicamente, aqueles que estão bem, já não estão bem psicologicamente. O cenário de violência que acontece nesta família pode afetar o desenvolvimento harmonioso das crianças, diz o psicólogo Hélio Mudender, que defende igualmente a necessidade de tratamento para os envolvidos. Se este indivíduo está perante um cenário desta natureza, ele precisa de um acompanhamento para, portanto, desenvolver aquilo que nós chamamos de mecanismos de comportamento assertivo. Ou melhor, esta adolescente é uma das filhas do casal. Sonha em fazer a medicina para, segundo ela, ajudar a família a resolver as doenças que neste momento preocupam nesta casa. O Ministério do Interior, através do Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança Vítima de Violência Doméstica, aponta para uma tendência crescente de incidências de casos de violência doméstica no país. No primeiro trimestre de 2018, registraram-se 6.350 casos e no igual período deste ano foram registrados 7.777 casos, um aumento em 1.427 casos de violência doméstica. Empregados domésticos queixam-se de injustiças sociais e econômicas e exigem a valorização do seu trabalho. Nas celebrações do Dia Internacional das Empregadas Domésticas, assinalado hoje, a classe apela ao governo para que ratifique a Convenção número 189 da Organização Internacional do Trabalho. Os problemas que inquietam a classe dos empregados domésticos em Moçambique estão longe de ser resolvidos. Mesmo depois da aprovação do Regulamento do Trabalho Doméstico, através do Decreto 4/2008 de 26 de novembro, a classe continua a ressentir-se das injustiças, baixos salários, excesso de carga horária e despedimentos sem justa causa. Fazer limpeza, puxar serra, cozinhar e limpar. Arine Matavel, 43 anos, empregada desde os 18, já trabalhou em 6 casas, perdeu a conta das humilhações e maus tratos que já passou. Eu até desculpe a expressão, lavava penso.
Nesta atividade, segundo os trabalhadores, não há domingos e nem feriados e é proibido adoecer. Os empregados domésticos queixam-se da falta de apoio do governo. No nosso trabalho, eu gostava que mudasse bem o problema de salário. O salário, a proteção no serviço, a hora de entrada do serviço e a hora de saída. A minha preocupação é queria que o governo nos ver, nós os empregados domésticos, porque não temos apoio na nossa área de doméstico. Na visão do governo, tudo passa pela fiscalização do regulamento do trabalho doméstico. Não é tão fácil no setor do trabalho doméstico as nossas inspeções fazerem um trabalho mais apurado, mais abrangente. Mas temos feito algum movimento no sentido de consciencializar o patronato para que cumpra com aquilo que está previsto no regulamento. Enquanto isso, o sindicato vai fazendo de tudo para proteger os direitos dos cerca de 6 mil membros filiados à organização. Nós temos os empregados que vêm reclamar ali no nosso sindicato. Então, quando são casos sérios, têm problemas com o patronato, não recebe, não sai de férias, é mandado embora de qualquer maneira, vem meter queixa ali na SINED. Então, a SINED siga o caso até que chegar na mediação. Se a mediação não consegue, primeiro é na SINED. Se a SINED não consegue, vai até a mediação passa para o tribunal. O governo está, neste momento, a mobilizar os trabalhadores domésticos filiados aos sindicatos a se inscreverem no Sistema Nacional de Segurança Social como forma de garantir o futuro social deste grupo de trabalhadores. Saímos esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal. Mais de uma centena de profissionais trabalham na preparação do local que vai ser palco da cerimónia do anúncio da decisão final de investimento do projeto de gás natural na área 1 da Bacia do Rovuma. Max Tonella, ministro dos Recursos Minerais, visitou hoje o local e ficou satisfeito com o nível de preparação do evento que terá lugar no campus da UEM. São ao todo 200 profissionais que estão envolvidos na preparação logística do evento que vai marcar o anúncio da decisão final de investimento que a multinacional Anadarko vai aplicar no projeto de gás natural na Bacia do Rovuma. Neste momento, os profissionais trabalham nos últimos acertos na tenda principal, com capacidade para acolher 750 pessoas. A 3 dias do evento, Max Tonella, ministro dos Recursos Minerais e Energia, acompanhado por uma delegação composta, entre outros, pelo representante da Anadarko, John Grant, visitou as instalações e ficou impressionado com o estágio dos preparativos. O governo tem vindo a trabalhar para a viabilização dos projetos que têm em vista a exploração dos recursos de gás natural de que dispomos, sobretudo na Bacia do Rovuma. E é nesse quadro que, em fevereiro de 2018, foi aprovado o Plano de Desenvolvimento do primeiro projeto em terra, portanto promovido pela Anadarko e vários parceiros. Tendo em conta o progresso deste projeto, no início do mês passado esteve em Maputo o CEO da Anadarko, que foi recebido pelo Presidente da República e veio partilhar informações sobre essa evolução e deu indicações de estarem criadas as condições para uma eventual tomada de decisão de investimento. Portanto, é neste quadro que foi marcado para terça-feira, dia 18, este evento, que é um evento marcante, que vai contar com a presença de várias delegações, sobretudo de representantes dos países parceiros da área 1, e a Anadarko será representada ao nível mais elevado, mais alto da sua estrutura organizativa. E achamos que em termos de organização, da logística, estão as condições criadas para que possamos ter o evento a acontecer na terça-feira, 18. Recorda-se que o evento do anúncio da decisão final de investimento do projeto de gás natural na Bacia do Rovuma terá lugar na próxima terça-feira e terá transmissão direta na STV a partir das 17 horas.
A Universidade Católica de Moçambique colocou no mercado, neste sábado, 593 novos quadros superiores, dos quais 30 com grau de mestrado e 560 com nível de licenciatura em diversas áreas de intervenção na sociedade. O reitor da instituição, Padre Alberto Ferreira, disse na ocasião que a instituição que dirige continuará a garantir um projeto educativo excelente que passa pela pesquisa científica, extensão, inovação tecnológica e empreendedorismo profissional. Nesses termos, a tarefa da nossa universidade afigura-se grande e inadiável. E não podemos esconder a consciência de que a situação atual é acompanhada por desafios prementes. Os graduados foram chamados pelas diferentes individualidades presentes na cerimônia a serem vetores de desenvolvimento social. No dia a dia, carreguem a bandeira respeitando os princípios éticos, morais e legais, que visem satisfazer as necessidades de bem-estar da nossa população. A formação superior não deve, em si, ser vista apenas como um mecanismo para a obtenção do emprego, mas sim, e acima de tudo, ela deve ser vista como parte da formação do ser humano. Os graduados responderam de forma positiva às exortações. Que não sejamos vistos como simplesmente uma geração de graduados que terminaram um curso em 2019, mas que os nossos filhos, netos e gerações vindouras reparem para nós e lembrem-se de nós como a geração que conseguiu mudar e melhorar Moçambique. O principal desafio agora é contribuir de forma coletiva e individual, de forma que minha pátria se torne robusta e para o bem-estar de todos os moçambicanos. O desafio é pegar naquilo que eu aprendi, melhorar o trabalho para ajudar as comunidades. A cerimônia contou com uma celebração eucarística que foi orientada pelo Magno Chanceler da Universidade Católica e que é o arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zoana. A graduação não é o término de um processo, é só uma etapa. Deve-se continuar na formação, continuar a aprofundar, continuar a produzir cultura, reflexão, encontrar soluções para a nossa sociedade. Vamos olhar o mundo. O ex-presidente do Sudão, Omar al-Bashir, poderá ser julgado na próxima semana sobre acusações de desvio de fundos públicos e incitamento à violência contra manifestantes. Em abril, a inteligência militar encontrou na casa de al-Bashir uma maleta com mais de 6 milhões de euros e 351 mil dólares. Em breve, Omar al-Bashir, que forçosamente deixou o poder a 11 de abril, vai se apresentar no tribunal, onde deverá responder sobre acusações de desvio de fundos públicos e declarações de estado de emergência que ocasionaram vários mortos e centenas de detidos na fase inicial das manifestações. Ao todo, são 41 casos criminais que pesam sobre vários membros séniores do antigo regime. E num processo separado, uma comissão de investigação revela que alguns militares foram responsáveis pelas dispersões violentas do dia 3 de junho, que mataram 118 manifestantes. Um número dado pela Associação dos Médicos, mas rejeitado pelas autoridades governamentais, que falam de apenas 61 mortos. O impasse político no Sudão dura mesmo após a resignação de Bashir, que governou o país com punho de ferro durante 30 anos. A junta militar e a oposição ainda diferem sobre quem deve chefiar o governo de transição. Dezenas de milhares de chineses voltaram hoje às ruas de Hong Kong, desta vez para pedirem a demissão da chefe do governo, Carrie Lam. Mesmo com a suspensão indefinida da proposta da lei de extradição dos cidadãos indiciados para a China, os cidadãos de Hong Kong não se dão por satisfeitos. Este domingo, vestidos de preto, dezenas de milhares de pessoas voltaram a encher as ruas de Hong Kong com o objetivo de exigir a demissão da chefe do governo, Carrie Lam. Os protestantes acusam-na de ser arrogante e mau líder. As manifestações foram mais pacíficas do que as da quarta-feira, quando 70 pessoas foram hospitalizadas depois da polícia ter disparado balas de borracha e gás lacrimogéneo. Com a
proposta da lei de extradição para a China, os cidadãos de Hong Kong, a antiga colônia britânica, temiam que a cidade perdesse o Estado de Direito e que eles sofressem perseguição política do governo central. Estas são as maiores manifestações registradas em 5 anos, depois dos protestos dos guarda-chuvas em 2014. Saímos a esta altura para mais um intervalo. Voltamos já a seguir com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar para o desporto. Está empatada a série dos play-offs da final da Engen Maputo Basket. O Ferroviário de Maputo venceu este domingo a Politécnica por 67-56 no jogo dos play-offs da final, a melhor de 5 jogos, depois do triunfo dos estudantes no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane nesta sexta-feira por 65-58. Os locomotivas retrataram-se e apresentaram-se melhor este domingo no pavilhão de Machaquene. O Ferroviário de Maputo foi mais forte, tendo controlado todos os quartos da partida. O jogo 3 está marcado para terça-feira no pavilhão de Machaquene às 18h15. Já na sexta-feira realiza-se o jogo 4 no mesmo recinto. E o Costa do Sol venceu a Universidade Pedagógica por 58-46 em jogo de atribuição do terceiro lugar da Engen Maputo Basket. Assim, os canarinhos arrecadam o prémio de 200 mil meticais. Depois de perder o acesso à final da Engen Maputo Basket a favor da Politécnica, o Costa do Sol tinha a responsabilidade de lutar pelo prestígio e conquistar o terceiro lugar da prova. E foi com essa intenção que os canarinhos entraram em campo, liderando a marcha do marcador desde os primeiros minutos de jogo, ainda que com algumas dificuldades. A cada lance dos canarinhos, os estudantes respondiam à mesma medida, o que fez com que o primeiro período terminasse com 3 pontos de diferença, 14-11 para os canarinhos. No segundo período, a UP acordou e deu uma réplica à boa prestação do Costa do Sol, e mesmo em lançamento dos 3 pontos, saía-se bem. Foi neste período que chegou a passar para a frente do marcador, mas sol de pouca dura, pois a experiência dos canarinhos fez com que o intervalo chegasse com a vantagem tangente, 25-24. Os estudantes não tiveram mais pernas para travar a forte avalanche canarinha, que no terceiro período foi ainda mais certeiro nos seus lançamentos, quer interiores, quer exteriores. Se bem que os jogadores de Costa do Sol priorizavam também as penetrações pelas laterais para chegar aos 41-35. No último período, o Costa do Sol sentenciou a sua vitória ao apontar 17 pontos contra 11 da UP, terminando o jogo em festa com vitória por 12 pontos de diferença, 58-46. Para casa, os canarinhos levam o prémio monetário de 200 mil meticais, oferecidos pela patrocinadora oficial da prova, a Engen. 2 meninos vão integrar a seleção africana que vai participar de um torneio de futebol que terá lugar em Barcelona, na Espanha. Piqué, Iniesta e Busquets até chamou atenção, mas é como Messi que eles querem ser. Aliás, já o são, pelo menos no nome. Aprender a jogar. A fintar. Gosta de fintar, gosta de rematar. Neste jogo, que colocava frente a frente a escola primária completa da Unidade 31 e a escola primária completa de Janguene Piloto, o objetivo não era somente a vitória, mas também 2 acessos à seleção africana. Esta iniciativa da Nestlé é uma iniciativa que está em parceria com o Futebol Clube do Barcelona, entre a Nestlé a nível mundial e o Futebol Clube do Barcelona, onde nós estamos a levar algumas crianças de países africanos para fazerem parte da Copa Mundial em Barcelona, no dia entre 29 de julho a 4 de agosto. A iniciativa é boa, mas há que criar mais. Vamos ter mais iniciativas do género, coisas mais periódicas, de 3 em 3 meses, envolvendo várias escolas, ok? E criarmos um movimento realmente mais dinâmico, porque as nossas crianças, principalmente da escola primária, do ensino primário, precisam realmente de iniciativas do género. Depois deste jogo,
5 dos jogadores serão reavaliados e só então serão escolhidos os 2 que irão representar o país em Barcelona, na Academia dos Blaugranas. Os escolhidos terão entre 7 e 12 anos e viajarão com um acompanhante. Está tudo visto no jornal. Graças pela atenção dispensada. Novo encontro amanhã, à mesma hora. Boa noite.